24 horas com você. Show de rádio. É isso aí, pessoal. Voltamos ali dos nossos intervalos comerciais com o programa Vida em Abundância. Hoje, dia 6 de março de 2025. E já estamos de volta, como passa rápido, né? Estamos de volta aí com a Magda Boeri. E hoje vamos falar mais um pouquinho desse assunto sobre a educação dos nossos filhos, né? Homeschooling ou educação domiciliar. Se trata de falarmos das nossas crianças, dos nossos filhos. Magda, bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia, Michele. Bom dia, Vitória. Bom estar aqui novamente. É isso aí, você nos ouve bem? Sim, eu acho que falhou um pouquinho aqui na internet, mas eu acho que agora vai. Agora vamos. É isso aí, Magda. Já vamos então para o nosso bate-papo aí, porque o tempo passa rápido demais, né? E eu fiquei assim com uma questão da semana passada sobre assistir ao vídeo também que você colocou ali no seu canal do Instagram, né? Quem não segue a Magda ainda ali no Instagram, né? É muito fácil, @MagdaBoeri. E é muito válido você acompanhar ali as postagens, né? O que a Magda coloca ali de informação pra gente. E a questão, Magda, ficou para mim assim, ó, a conversão, né, dos cristãos para sermos homeschoolers, né? Então, porque assim, eu estava juntando essas pecinhas desse quebra-cabeça de que a gente vai conversando aqui, né, sobre aquele assunto de que não é só porque você é cristão que você tem acesso à palavra, pelo contrário, né? A pessoa é cristã, mas às vezes ela nem toca na palavra. E muitas vezes acontece, então, por não estar ali mergulhada, não ter uma consagração, acaba colocando seus filhos, né, num sistema convencional na escola. E então, teu trabalho todo tem sido em conversar com as famílias e, né, passar para elas a importância dessa conversão, né, de trazer as crianças para o lar. Mas isso, Magda, eu queria te perguntar, isso a pessoa precisa ter uma espiritualidade, né? Principalmente sendo cristão, é isso? Hoje, Michele, eu já penso que a gente tem que ter muito mais temor, né, do que daquilo que está escrito. Quando a gente fala em conversão, hoje nós temos muitos que se dizem convertidos, mas não estão convencidos. Apenas se converteram por uma questão de benfeitoria para si mesmo, né? Aquilo que é bom para mim, mas a palavra ela é ampla, né? Então eu não me converto por um simples fato de salvação, né? A salvação ela é orgânica e ela é constante e ela é ampla, então ela percorre todos os setores da nossa vida, né? E a família é o primeiro ambiente espiritual que Deus nos coloca, né? Porque já nascemos dentro de uma família. Tamanha é a importância. É a primeira instituição espiritual criada por Deus. Então, se Deus me colocou por um período da minha vida como filho, é porque eu preciso aprender. Depois ele me coloca como mãe, né? E nos coloca como pais. Aí a gente precisa ensinar. Então, vê que Deus faz tudo com muita perfeição. Só que às vezes os cristãos, eles setorizam a vida, né? Aqui tudo bem, Deus pode fazer, Deus pode operar, né? Aqui, mas não, mas daqui, dessa forma, né? Nesse outro setor aqui, então eu vou terceirizar, né? Vou colocar no ambiente escolar, né? No ensino convencional, e aí fecha para aquilo que é a realidade espiritual. Porque os nossos filhos, Deus nos deu para que nós sejamos condutores, né? Nós vamos guiar eles por um determinado momento, por um período muito curto da vida deles e da nossa também, que a gente divide o mesmo ambiente para conduzir eles para que eles cumpram o propósito já determinado por Deus. Cada ser humano, quando vem para essa terra, ele já tem dentro de si potenciais e propósitos a serem desenvolvidos. Quem é que vai desenvolver isso? Quem é que vai treinar essa criança, né? Quem é que vai ajudar essa criança a botar para fora aquilo que Deus tem para ela? Na verdade, nós, como pais, nós somos treinadores, né?
Tem coisas que você ensina durante anos, e você só vai ver o resultado quando seu filho sair de casa, quando casar, quando ele estiver formando a sua família, talvez, né? Tem coisas que a gente nem vai conseguir ver, porque nossos olhos não vão conseguir enxergar o resultado daquela educação. Mas a gente passa a vida inteira treinando. Você imagina, né, numa coisa bem simples, se os pais desistem de ensinar os filhos a escovar o dente, por exemplo, né? Ensina 2, 3 dias, não deu certo, te vira agora, né? Não, são anos de treino, mandando, ensinando, observando para ver se deu certo, se está fazendo certo ou não. Chega um determinado momento que aquilo se torna um hábito, né? E ele segue em frente. E o potencial das crianças também está ali dentro, precisa ser colocado para fora. Então, a gente ensina os nossos filhos constantemente, né? A gente encaminha os nossos filhos, direciona. Uma hora eles vão caminhar sozinhos. Então, é bem interessante, né, essa tua colocação. Quando a gente fala de converter, né? De converter para a educação domiciliar, se nós entendermos que ela caminha junto com a educação da família, com o propósito da família, se a gente entender que nós, como pais, somos os primeiros professores, os primeiros treinadores, né, os primeiros que direcionam os filhos, se a gente entende o papel de pai e de mãe, o resto é consequência, né? Pode ser que tenham famílias que elas precisam, sim, de alguém que auxilie, precisam de uma escola, porque elas não têm a condição natural, mas a primazia da educação é da família. Sim, eu estava pensando aqui enquanto você falava. A questão do mundo também, né, Magda? Vamos nesse nicho aí das pessoas que têm condições, né? Que não tem aquela necessidade de ter que trabalhar, mas na questão do que a gente tem conversado aqui sobre o foco, né? Eu mudar o meu pensamento com relação às crianças. Porque a gente já tem aquilo como um hábito, né? De que criança vai para a escola, né? E não que criança fique em casa. Até porque, muitas vezes, a mãe, às vezes, precisa fazer algo e, quando a criança está na escola, ela aproveita aquele tempo para fazer o que ela precisa, né? Mas vamos nos colocar na questão das que têm condições de ficar com os seus filhos. Que questões mais se levanta, Magda, nesse teu trabalho que você está fazendo? Por exemplo, assim, a gente sabe que Deus fala que a gente tem que viver, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se a gente traz isso para dentro da educação domiciliar, imagina, eu pego meu filho e coloco no mundo, né? E aí, por mais que a gente faça todo aquele trabalho em casa, ele está lá convivendo com crianças da idade dele, como você falou, né, com professores que a gente não sabe o que tem ali, o que está ensinando, né? E a gente acaba esquecendo essa faixa, né? E acha que aquilo ali, não, isso aí Deus não deve se importar, porque é uma questão normal, né? Então, eu estou colocando meu filho no mundo, e Deus cuida lá. Como é que você vê isso? E, se der tempo para a gente falar nesse bloco, se não der, a gente fala no outro. Como é que tem chegado essas questões para você, assim? Eu até acredito que Deus cuida, sim, até onde eu não tenho entendimento, ou até onde há uma necessidade, né? Nós temos mães hoje, tanto no reino quanto na educação domiciliar, que são mães solos, que são viúvas, né? São famílias que precisam trabalhar, né, para trazer também, ajudar o sustento. É tão interessante que, se a gente for analisar os últimos 100 anos, né, ali depois, aqui no Brasil a gente sentiu esse reflexo mais ou menos ali em torno dos anos 60 para frente, né, a gente começou a observar que algumas coisas mudaram, né, na forma das pessoas se relacionarem, na família, na importância que essa família, que as pessoas tinham, né, de conviver em família. Então, a gente percebe que nos últimos 100 anos foram introduzidas coisas que nós não fomos percebendo, né? Passaram a ser coisas normais no nosso dia a dia. Então, um dia havia famílias em que a mulher trabalhava em casa, né? A mulher cuidava dos filhos, onde ela se dedicava. O sonho dela era ser mãe. O sonho dela era constituir uma família. Ela era preparada para aquilo. E o marido, né,
era o provedor, aquele que sustentava, aquele que era a autoridade, representava Deus no seu lar, né? De uma hora para outra as coisas começaram então a ser começaram a entrar coisas dentro da família, né? Necessidades em que a mulher então ela precisou se ausentar do lar, e aí ela terceirizou. E muitas vezes há um engano tão grande que a mulher trabalha fora e ela paga alguém para cuidar do seu filho, ela paga uma escola, e o dinheiro que ela ganha lá fora não é nem o suficiente para ela manter essa condição de vida, né? Então, ela, além do dinheiro que ela investe, ainda perde o tempo de estar com seus filhos, né? Ainda perde de educar os seus filhos. Então, essa desconstrução familiar que ela aconteceu nos últimos 100 anos, hoje nós somos, acho que, o reflexo máximo disso, né? Porque hoje as famílias, elas estão totalmente desconfiguradas, né? Elas estão totalmente destruídas. Então, hoje a gente está fazendo um processo contrário daquilo que é o que Deus nos determinou. E o que é mais sério ainda é uma normalidade geral. Então, é normal a família ser desconstruída, é normal que os pais sejam separados, é normal que o pai não seja responsável, né? Que ele não assuma um filho que também é dele. Tudo virou normal. E é normal que a criança fique o dia inteiro na escola, que outros ensinem. Então, se a mulher ela faz o contrário, então ela já sofre, né, preconceito por isso, ela já é taxada, né, de várias coisas por ela tomar essa decisão, então, de assumir a sua família. Então, hoje nós estamos vivendo um período de retroceder, né, de voltar a fazer aquilo que é o correto. E aí a gente enfrenta várias batalhas. E hoje eu vejo de famílias que têm condição, mas essa pressão social, essa pressão até mesmo de pessoas da família, de que a mulher ela precisa ocupar o seu lugar na sociedade, né? Ela precisa ter a sua vida, né? Ela precisa não depender de ninguém, de nenhum homem, ela precisa ser independente. Essa pressão social faz com que a mulher ela se sinta então rejeitada, né? Ela se sinta, não, eu não posso, eu tenho que lutar pelo meu espaço, né? Eu tenho que provar para os meus filhos que eu também posso. Então, essa inversão toda criou tanta confusão na sociedade, na cabeça das pessoas, que cuidar de filho hoje é um peso, né? Ou ele é um troféu, ou ele é um peso. Então, é muito ruim esse momento que nós estamos vivendo, né? Vamos continuar no próximo bloco, a gente vai para os nossos intervalos e a gente volta já já. Voltamos então com o nosso programa Vida e Abundância. Estamos aqui falando da educação dos nossos filhos, né? Homeschooling ou educação domiciliar. Se você chegou agora, estamos com a Magda Boeri aqui e a gente falava, né, Magda, quando a gente foi para os nossos intervalos comerciais sobre... a gente já estava no ponto das mães ali, né, que têm condições, então, de fazer essa educação domiciliar, né? Exatamente. A gente fala de mães que têm condições e não querem fazer, mas nós temos aquelas mães também que têm condição e que fazem, né, enfrentam desafios. Na verdade, educar filhos hoje, quer seja educando e ensinando ou só educando, tem vários desafios, né? Vários. Hoje a gente vive momentos que eu acho que jamais vividos na história, né? Onde está cada vez mais difícil você acessar o ser humano na sua integridade, né? Porque tem várias situações que acontecem aí que degradam, que destroem, né? Então, cada vez mais a gente precisa buscar a pureza da verdade, da palavra. Porque a Bíblia ela é muito clara quando ela diz, né, ensina o teu filho no caminho que ele deve seguir. E mesmo quando ele for velho, ele não vai se desviar. Então, isso é um mandamento bíblico que é muito real. Você ensinando por esse período em que você está em casa com seu filho, que é curto, né? Às vezes 18, 20 anos no máximo, 18 anos, né? Tanto o homem quanto a mulher já tem condição, né, de assumir a sua vida se ele for bem treinado, bem educado. Mesmo que ele se desvie, mesmo que por algum momento ele passe por algum percalço na vida, quando ele for velho, ele vai sempre lembrar daquilo que foi ensinado, né? Ele vai sempre voltar para o ponto da vida dele que foi a palavra, né, aquilo que foi ensinado dentro de casa. E se você percebe
toda essa degradação, esse distanciamento da família, né? Tanta coisa que hoje a família precisa, tem tantas necessidades e até mesmo a subsistência que cada vez está mais difícil, né? As coisas com preço mais elevado, isso faz com que a família se distancie, porque o casal tem que estar sempre em busca daquilo que é básico, às vezes não precisa ser muita coisa. Então a criança ela vai se criando sozinha, cheia de amargura, cheia de rejeição, né? Cheia de abandono, cheia de lacunas no seu interior, porque não teve quem ensinasse, quem explicasse, quem a fizesse entender. Porque uma criança largada em si mesmo, ela não tem condição de aprender sozinha, né? A palavra diz que a estultícia já está no coração da criança. Então, quem que vai ajudar essa criança a se livrar desse espírito, que domina, que determina, que incomoda, que é essa natureza pecaminosa. Então, a gente percebe, né, Michele, a gente percebe assim, ó, que esse plano que Satanás fez, que ele já vem implantando desde a fundação do mundo, ele nunca teve pressa, né? Mas o nosso período com os filhos é muito curto. Então, ele vai sempre agir da mesma forma, nos mesmos lugares, com pessoas diferentes, que é dentro da família. Então, as famílias precisam atentar para isso, né? Eu estava agora, no intervalo, lendo um dado aqui de um livro que eu estou lendo, que diz que essa degradação ela começou nos últimos 250 anos, depois da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, precisou haver uma revolução, né? Então, olha quanta coisa que mudou nesses últimos 250 anos, né? E agora que nós estamos sentindo realmente essa inversão, né? O que está acontecendo nas famílias, essa grande degradação. Mas nós temos, né, pessoas, temos chamados, né? Mesmo que nos últimos tempos Deus fala que teríamos chamados, pessoas que se despertaram para isso, né? De tomar rédea da sua família, de tomar rédea da educação dos seus filhos. Então, tem esperança, né? É isso aí. Tem um comentário aqui da Arlete. Ela falou assim, ó, já comentei no outro programa o seguinte: e quanto aos pais que apenas um é batizado, experiência própria até como vó. Bem difícil, eu aceito todos os conselhos e, sobretudo, entrego ao Senhor, que através do Espírito me inspira a ensinar. Pode as palavras certas, as atitudes que eu ou outras pessoas que como a mim estão nessa situação. Deus abençoe nossas atitudes para que façamos a vontade do Senhor. Às vezes não entendo muito porque a Arlete é portuguesa, às vezes tem umas palavras... Mas assim, Arlete, vou deixar para a Magda te responder, mas quanto à tua posição de vó, só orar, né? Porque o peso é dos pais, né, Magda? Exatamente. Até como pais de filhos criados, né? A gente só tem que orar, mesmo que a gente errou no passado, que a gente não conduziu segundo aquilo que Deus tinha determinado, a gente só pode orar. E como avós mais ainda, né? Que os filhos não são nossos, essa unção não está sobre a vida dos avós, mas sim como pais né? Mãe e pai desses pais que estão tendo esses filhos, né? A nossa função é orar pelos nossos filhos e, consequentemente, né? Pela nossos netos também, porque a palavra diz assim, ó, que jamais vi um justo, né, um filho de um justo mendigar o pão. Então, isso quer dizer o quê? Que Deus não vai abandonar as suas gerações, né? Nós hoje somos frutos de alguém que um dia orou por nós, né? Tenho certeza, nossos avós, nossos bisavós, alguém um dia despertou para oração. E aí o papel da avó e do vô é isso, é de orar. E eu tenho fé, sim, que Deus pode restaurar, pode arrumar, pode fazer qualquer coisa. É isso aí. Respondido, então, Arlete. Ô, Magda, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente aqui do seu trabalho em si, né? Quais são as questões que chegam para você, né? Tanto dessas mães que enfrentam dificuldades, que, como você falou, né? Às vezes são viúvas e às vezes estão divorciadas, né? Tem várias situações, você citou algumas. Como é que é o trabalho com essas mães? Aquelas que querem fazer, têm condições, né? O que elas mais trazem para você? Qual é a maior dificuldade
e fazê-la entendê-las, né? Ou já, pelo que eu entendi, não chegam com essa ideia da família, do resgate da família, de tudo, né? O que chega para você e qual o maior desafio para você? Hoje o maior desafio é fazer com que as pessoas elas desescolarizem, né? Que elas entendam, desescolarizem, que elas entendam que a escola não é o único lugar que a gente aprende, né? Aliás, hoje eu acho que é o lugar que a gente menos aprende, a gente desaprende aquilo que é importante, né? É fazer as pessoas entenderem que a educação domiciliar, ela é um braço do reino, né? Ela é uma forma de estarmos, de resgate, né? De estarmos com a família, né? Uma parte do reino que acontece em casa. Que a educação e o ensino não é tão importante quanto a educação. As pessoas se preocupam muito com conteúdos, né? Que as crianças aprendam, desenvolvam sabedoria e inteligência, né? Que elas sejam pessoas que vão desenvolver uma carreira. Isso não é o mais importante, porque o ensinar, ele é constante, né? O aprendizado também. O ser humano, ele parece que ele só aprende naquele período que ele está na escola, que ele está na faculdade. Depois disso, não precisa aprender mais, não. A gente vive em constante aprendizado. Tanto que as pessoas elas podem mudar de carreira a qualquer momento, né? Então, essa liberdade, usar dessa liberdade é a coisa mais difícil que eu vejo nas pessoas. Porque as pessoas estão acostumadas com um método, com um caminho, né? Faça isso, faça aquilo, esse jeito está certo, aquele jeito está errado, né? É lidar com a liberdade que a educação domiciliar dá, da família despertar nos filhos potenciais e habilidades, da família despertar, fazer brotar ali aquela criança que pode ser um médico, pode ser um engenheiro, pode ser um doutor em qualquer área, mas ali tem um pai de família, tem uma mãe de família, né? Tem um pastor também, então é despertar naquela criança o potencial que Deus colocou dentro dela. É mais difícil hoje as pessoas enxergarem isso porque elas precisam mostrar um currículo, né? Estamos acostumados em ser uma nota, então se a criança ela tira 6, 7, ela é mediana. Se ela tira 10, ela é muito inteligente, e não é a realidade, né? A palavra diz que Deus nos dá a sabedoria e o conhecimento da sua boca Deus nos dá a inteligência e o conhecimento da sua boca sai a sabedoria. Então, a inteligência não está no mundo e nas coisas que se aprende no mundo. Não é lá. Quem dá é Deus. Então, quando uma pessoa que ela tem inteligência, está escrito lá em Provérbios 2:6, né? Quando ela busca a sabedoria de Deus e quando ela abre a boca, que ela está cheia de sabedoria, ali sai, né? A inteligência, ali sai o conhecimento, ali sai o que Deus tem para colocar, né, aqui para as pessoas e para edificar e para construir. Então, a maior dificuldade é essas pessoas entenderem que a escola, ela só escolariza, ela tem uma função social, né? Ela tem uma função que nós colocamos lá toda a nossa expectativa e toda a nossa vida como se aquilo fosse a coisa mais importante da vida da pessoa, e não é, né? Ali é só um ambiente e olha como é triste isso, né? Quando surgiu a escola, era para ser cada igreja uma escola, né? As igrejas tinham esse papel de ensinar. Por quê? Porque há muitos anos atrás, nem todas as pessoas sabiam ler. Então, a igreja, né? Depois que surgiu, né? Na época de Martim Lutero, então, que surgiu a revolução ali na igreja, o que aconteceu? Percebeu-se que muitas pessoas não entendiam a palavra porque elas não sabiam ler. Então, se criou escolas para se aprender a ler a Bíblia. Não eram outras coisas. Então, haviam tutores que ensinavam, né? Ensinavam as filosofias, ensinavam as teorias, ensinavam matemática, ensinavam geografia através da palavra. E com o tempo, isso, então, foi se deturpando, tanto que as escolas mais antigas são as escolas que saíram das igrejas, né? Hoje a gente tem tantas faculdades, né? Universidades que são de séculos, porque eram ali que as crianças aprendiam. E aí hoje a gente chegou nesse nível que está quase se proibindo uma escola confessional, né? Porque se ela não se adequa ao sistema, ela não pode pregar a sua fé, ela não pode falar daquilo que é mais importante, que é a palavra. Então, olha quanta degradação aconteceu, né, nesses últimos anos, e nós fomos aceitando.
né? Fomos aceitando e chegamos aqui, onde parece onde já está arraigado dentro das pessoas que lugar de criança é na escola e que só aprendo na escola. Imagina, hoje, né, uma pessoa que ela não tem um curso superior, parece que ela não é nada. Né? Se ela não tem, às vezes ela nem atua naquela área, às vezes mas ela só tem um diploma. E ela faz coisas totalmente diferentes, né? Mas o fato de ter aquilo ali é como se ela subisse um degrau das outras pessoas, né? E temos tantas pessoas que não têm esse conhecimento acadêmico, mas elas são muito sábias. Eu conheço várias pessoas, né? Que são muito sábias sem ter esse diploma. Então, nós padronizamos as coisas e aceitamos e está tudo certo. E a nossa maior dificuldade é essa, é fazer as pessoas entenderem que a educação domiciliar não é um banco de escola, não é um livro didático, né? Vai muito mais além, é uma formação de caráter, né? Você formar seu filho na integridade social, moral, espiritual, em todos os aspectos, você preparar aquele ser humano para a vida. E isso é independente até se aquela criança está na escola ou não, né? Às vezes a família não tem condição, mas a família precisa assumir esse papel. Essa é a nossa maior dificuldade, ter que explicar para a pessoa, né, o básico. A gente diz assim, ó, explicar que a grama é verde. É verdade. E como os filhos veem isso, né, Wagner? Então, voltando aqui um pouco, se a mãe, vamos supor, né, que deseja ser mãe, se acha grávida, tem um filho. É um pouco mais fácil, porque a parte de desescolarização vai ser só dela, né? Mas quando isso não acontece, que os filhos já são mais velhos, passaram pela escola, há toda a questão agora de tanto a mãe quanto a família inteira se desescolarizar, né? Como é que essas crianças se adaptam a isso? Com facilidade? Vem muita questão? Ah, meu filho não compreende, meu filho quer isso, meu filho quer aquilo. O que chega para você assim? Se torna um pouco mais fácil quando a família entende que é preciso ter paciência. Quando ela procura tirar aquele sistema, tanto de dentro da sua casa, quanto de dentro do seu coração, do coração dos filhos, e entende, né, que ela precisa transformar o seu filho no autodidata, que ele vai aprender a aprender, que ele vai ter prazer em aprender, que aquilo não é um jugo, então aquilo passa a ser algo tão constante e agradável que aquilo muda no coração da criança. Ela começa a entender as coisa mais maravilhosa é você entender uma coisa, né? Eu digo assim, ó, quando eu entendo aqui dentro de mim, quando aquilo se organiza dentro de mim, parece que algo se ilumina, né, no meu interior. Eu digo que é como se fosse, eu imagino que é como se fosse lá no tabernáculo, né? Quando a luz do candelabro acende, aquilo ilumina tudo, aí a pessoa diz assim, eu entendi. Acho que esse é o momento que o candelabro se acende, né? Ela diz assim, eu entendi, agora sim faz sentido. As coisas, para mim, elas são muito assim, ó, tem que fazer sentido aqui dentro. Se não fizer sentido, eu não consigo entender. E para a criança é a mesma coisa. Aquilo precisa fazer sentido para ela. Ah, por que eu tenho que aprender isso? Porque tem que aprender e pronto. Isso não existe, né? A palavra de Deus, ela não é assim. Então, eu vejo que há um pouco mais de dificuldade, sim, para as crianças, para os jovens que saem da escola, porque eles já foram adestrados naquele sistema, mas também vejo que quando eles destravam para isso, quando eles se abrem, a valorização e a importância é muito maior, né? Porque eles conseguem, aquilo é uma descoberta muito grande, é uma alegria muito grande, quando eles entendem que eles não precisam daquelas travas, daquelas cercas ali, né? Para eles aprenderem, que eles podem aprender, e aí eu vejo que deslancham, e a gente tem hoje já, né, dentro da educação domiciliar, excelentes profissionais que já foram, né, que saíram da escola, vieram para a educação domiciliar e já estão mostrando o seu potencial. Outra coisa que eu queria colocar aqui, num sentido de fortalecer e encorajar, né, não só as mães, como as crianças, então, que estão fazendo educação domiciliar, né? A questão dos bullying, Magda, né? A mulher sofre o bullying por ficar dentro de casa, por criar seus filhos. Os filhos também sofrem bullying, né? Você faz educação domiciliar, é burro, não sabe nada, né? Como é que isso acontece aí? Vamos falar de experiências, né? Porque o negócio aqui é que a gente tem bastante experiência.
Aqui em casa, eu vou falar pela minha experiência na minha casa, a gente sempre procurou trabalhar com os nossos filhos desde pequeno a resistência interna, né? Ah, se alguém te chamou de feio, né, te chamou de burro, né, ou de qualquer coisa assim, a gente sempre procurou que eles voltassem os olhos para dentro deles e analisassem. Ah, realmente eu sou isso, né? A gente perguntava, tá, mas tu é feio? Ah, mas tu é burro? Não sou. Então tá resolvido, né? Então a gente procura, isso é treinamento também, né? Isso já é um treinamento que a gente faz com os nossos filhos. E eu penso, Michele, que a criança, quando ela sai da escola e ela sofre isso lá dentro da escola com várias crianças, às vezes ela tem um problema físico, às vezes ela tem alguma... uma criança, por exemplo, que ela não consegue aprender dentro da escola, mas é uma criança que ela é muito inteligente. Ela não consegue aprender no ritmo das outras crianças. Às vezes ela aprende muito rápido e sozinha, mas lá naquela confusão, naquela falação, naquela coisa toda lá, ela não consegue. Então, em casa ela aprende, ela se torna muito mais feliz. Então, ela nem se importa se as pessoas falam, né, se elas criticam, porque esse assédio, né, de bullying, ele diminui imensamente quando a criança vem para dentro de casa, né? Porque ela se sente feliz aprendendo. Então, a gente convive, e no nosso meio de educação domiciliar, nos grupos de apoio, a gente vê que isso não acontece. Então, é um diferencial para os jovens, para as crianças também, né? Na escola acontecia, aqui não acontece, ela fica feliz por isso. É isso aí. Nós já vamos, então, para o final aqui, 10h50, Magda. Vou deixar você, então, para as suas considerações finais, aquilo que você considera importante para esse quadro de hoje ainda comentar aqui com a gente. Então, eu quero agradecer, né, a oportunidade, dizer que é muito bom. Eu sempre falo, né, que aqui eu falo coisas que eu não posso falar em outros lugares. É muito importante, né, se nós tivéssemos ouvintes, né, que têm crianças, por exemplo, que são atípicas, né? A educação domiciliar tem sido uma solução muito importante para essas crianças e para essas mães e pais que sofrem tanto com essa condição. Ontem eu atendi 2 famílias com condições assim diferenciadas e eu vejo a alegria nos pais de verem essa possibilidade, né, esse descanso de trazer para dentro da sua casa essa modalidade que muitas vezes a criança é tida como atípica, como problemática, mas em casa ela se desenvolve absurdamente bem, porque ela está num lugar de tranquilidade, onde tem um pai ou uma mãe que amam, que ensinam, né, que tem paciência, que ela está num lugar seguro. Então, que os pais pensem nisso, né? Então, hoje a gente falou sobre diversos assuntos, né? Tomou vários rumos, mas assim, que os pais pensem nisso, né? Na importância que é, não só para as crianças atípicas, mas para a alegria do seu filho, né? Para despertar na criança essa alegria de aprender, o prazer de aprender. Isso não tem coisa mais gratificante para um pai e para uma mãe, né? E a educação domiciliar ela tem resgatado também isso. É isso aí. Então, a gente agradece a participação da Magda, né? Se você também foi encorajado, né, quer fazer parte da educação do seu filho, né, em período integral e tá com certas dúvidas e tal, é só entrar em contato com a Magda ali no @magdaboeri. Tenho certeza que, assim como ela compartilha conosco, vai ser um prazer te atender. Tá bom? Então é isso aí. A gente fica hoje aqui com o programa. Dá tempo de falar uma coisinha aqui com a Magda. Magda, mudando completamente de assunto. Como é que está Florianópolis? Tem microrregional esse final de semana, sexta e sábado. Opa. Como é que está o pessoal por aí, a organização? Como é que está tudo? Está já tudo preparado para receber, né, os nossos irmãos aqui na cidade de Florianópolis. Né? É sempre uma alegria, né, Michele? A gente fica ansioso, esperando esse dia, mas já estamos preparados, sim. Sexta e sábado, na sexta a gente tem a recepção, então, no Intercity, ali na Intercity, na 401, e temos também no sábado, então, o microrregional, aqui toda a região aqui de Santa Catarina estão convidados a participar conosco, né? Que é uma grande festa. Isso sim é um evento digno, né? Uma grande festa dos nossos irmãos. Estamos felizes em poder recepcionar os nossos irmãos aqui na nossa região, né?
É isso aí, que maravilha. E se você não é da região, tá distante, pode participar também. É só acessar o canal da TV Menorá ali no YouTube, né? Sexta-feira às 20 horas e sábado às 14h30. Então você vai ter a oportunidade de ver essa festa maravilhosa. É isso aí, Magda. Até dia 20. Dia 20 de março. Dia 20. A gente volta. Deus abençoe todos vocês e até a próxima.